Mateus capítulo 2, versos de 1 a 11. Mateus 2, de 1 a 11. A presença de Jesus. Mateus 2, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo de que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também o vá e adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram dádivas: ouro, incenso e mirra. A presença de Jesus. O mundo celebrou o Natal. Comemorou o Natal. Natal. O significado de Natal está relacionado ao nascimento. Quer dizer, quando eu nasci, é o dia do Natal para mim. Refere-se ao nascimento. As pessoas, para participarem da ceia do Natal, alteraram suas rotinas, suas agendas, se prepararam antecipadamente para se reunirem e celebrarem a data marcante nas suas vidas. Presentes foram trocados, talvez até porque, como diz ali no versículo 11, e ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Talvez porque os magos ofereceram presentes, as pessoas trocaram presentes entre si. Um deu presente para o outro, amigo secreto nas empresas. Então, as pessoas celebraram essa data de forma fervorosa. O homem natural, irmãos, comemora o Natal da forma como o mundo celebra. Não há cristianismo no Natal celebrado por esse mundo. Não passa de uma data como se fosse qualquer aniversário de qualquer outra pessoa. As pessoas celebram, mas não entendem o profundo significado da presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo está em seus lábios, mas não está em seus corações. Está longe. Estão mais preocupados em deliciar-se com a data, em demonstrarem o seu sentimento de amor, de paz, de ajuda ao próximo, mas Jesus Cristo passa muito longe dessas pessoas. E eu quero, na manhã de hoje, irmãos, dar uma abordagem sobre o assunto Natal, o nascimento de Jesus Cristo, não vendo Jesus Cristo ali naquela manjedoura, prostrado ali, porque ele foi um menino, mas como todo menino, e nós fomos menino um dia, cresceu e deixou de ser aquele menino que o mundo comemora deitado naquela manjedoura sem significado nenhum. Nós vamos ver qual é realmente o significado de Jesus Cristo, não um presépio, mas Jesus Cristo, como nós cantamos, para morrer nasceu Cristo. Ele nasceu sim, ele foi uma criança sim, viveu sem pecado, mas ele nasceu para morrer. Essa é a profundidade do Natal, o nascimento do Filho de Deus para morrer pelos nossos pecados. E o mundo desconsidera isso. Para morrer nasceu Cristo, meus pecados na cruz perdoar. Para morrer nasceu Cristo, foi ferido para a vida me dar. Esse é o significado do Natal.
Ah, mas tu está falando de morte. Não, foi para isso que Jesus Cristo veio. Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 25, narra que antes do nascimento de Jesus Cristo, um anjo apareceu a Maria e revelou de que ela conceberia e daria à luz a um filho, mesmo sem ter casado ainda com José. Por quê? Porque era o que tinha dito o profeta Isaías, lá em Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isso está escrito ali no versículo 23, que traduzido Emanuel é Deus conosco, a presença de Jesus Cristo, Deus vivo conosco. Em 1 João capítulo 1, dos versos de 1 a 14, diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, mas o verbo veio a esse mundo, o verbo encarnou, ele se fez carne, nasceu na manjedoura, mas cresceu para que pudesse morrer pelos nossos pecados. Ele habitou entre nós, Deus manifestando a sua glória entre os homens com o nascimento de Jesus Cristo. Assim como a glória de Deus enchia o tabernáculo, assim como a glória de Deus enchia o templo, quando Deus se manifestava ao povo de Israel, Deus veio ao mundo através do seu Filho, para se manifestar verdadeiramente ao homem. Então o significado do Natal é Deus convosco, Deus presente. Mas o que o homem faz com Deus no Natal? O Filho prometido nasceu de forma humilde para nós vermos a sua glória, diz o versículo 14 de João 1, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, em graça e em verdade. Então esse é aquele que nasceu naquela manjedoura, que veio ao mundo, o Filho unigênito de Deus, a nova aliança com o povo que aceita Jesus Cristo como seu Deus, como Deus contigo, como o Salvador. Gálatas 4 e 5, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, um tempo determinado, por isso que ele veio, naquele tempo não veio hoje, porque era o tempo determinado por Deus. Até então Deus se manifestava unicamente a um único povo, ao seu povo Israel. Mas agora Deus se manifesta a todo mundo. Deus conosco, Deus presente, mas presente naquele que crê que realmente ele encarnou e que ele veio a esse mundo para ser o Salvador daquele que crê. Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus veio para estar presente, não nos lábios do homem, mas no coração daquele que crê nele como Salvador, todos os dias até que tu saia desse mundo. Porque tu, que vives hoje, um dia vai sair dessa carne. E como será a tua condição se não tiver Jesus Cristo? Então precisa crer, porque foi para isso que Deus veio, para dar vida, nasceu para dar vida. E a palavra do Senhor, antes de sua partida, ele diz que deixaria um consolador para que nós não ficássemos órfãos. Então olha o plano perfeito de Deus. Deus enviou o seu Filho, nascido de forma virginal, nascido de forma que só Deus poderia fazer, para que pudesse vir e morrer na cruz pelos nossos pecados. E para que todo aquele que nele crê, ele nos deixou o Espírito Santo, para que pudesse nos guiar nesse presente mundo, de forma a fazer a vontade de Deus. Ele diz lá em João 14,16, que ele rogaria para que o Pai enviasse um Espírito, para que pudesse estar confortando, consolando. Então Deus conosco, quando? Permanentemente, desde o momento em que nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador, Deus está permanentemente conosco, com seu Espírito que habita em nosso coração. Para isso, precisa crer, não naquele Jesus ali da manjedoura, mas aquele Jesus que foi lá na cruz e morreu pelos teus, pelos meus pecados. Foi para isso que Cristo veio. E eu quero ver na manhã de hoje, irmãos, qual foi o impacto, conforme o nosso texto aqui, no acontecimento narrado. Dois impactos aconteceram com a presença de Jesus Cristo. E nós vamos ver o que impactou na vida das pessoas esse acontecimento, a vinda de Jesus Cristo. Primeiro, versículo 3. Alarmou-se
Herodes. Herodes, versículo 3 diz, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém, todo o povo se perturbou. Os príncipes, os sacerdotes, os escribas, todos. Aqui está falando de Herodes o Grande, chamado o rei pelo Senado romano. Ele recebeu um título de rei e recebeu autoridade para dominar todo aquele território. Ele tinha um poder militar muito forte. Era um homem cruel, era um homem astuto, ele não admitia qualquer influência que impactasse as suas decisões sobre o seu governo. Então, esse homem é Herodes. Ele foi um homem que teve vários casamentos, ele era tão cruel, tão predestinado às coisas, que ele chegou a matar uma esposa das que ele teve, matou 2 dos irmãos de uma dessas esposas que ele matou 3 de seus próprios filhos. Então, qual seria o problema? Versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os contornos de 2 anos para baixo, segundo diligentemente inquirira dos magos. Qual era o problema dele? Matar as crianças para atingir Jesus Cristo. Por quê? Porque ele recebeu as novas dos magos, versículo 1, a parte final. E eis que uns magos vieram do Oriente dizendo a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Opa, outro rei no meu lugar? Pensou Herodes. Por isso que ele alarmou-se, vem um outro para tomar o meu posto. Então imagina, quando Jesus nasceu, quem estava governando? A maldade em pessoa, esse homem predestinado a aniquilar a Jesus Cristo. Os magos informaram que Jesus Cristo havia nascido e deixou muito preocupado o rei Herodes ao ponto de projetar, eliminar todas as crianças. Não há referência, irmãos, de quantas crianças perderam a vida naquele tempo, mas muitas crianças morreram. Não é como uma população nos dias de hoje, não dá para comparar, mas por mais que se queira comparar, morreram boa parte daquelas crianças até 2 anos, porque ele inquiriu para tentar eliminar a Jesus Cristo, tentar tomar juízo daquilo que poderia ser uma ameaça para o seu reino. Então, ele era tão astuto que ele mentiu para os magos, dizendo que, e o rei Herodes perturbou-se e congregando os principais sacerdotes, perguntou onde havia nascer Jesus, e disseram que era em Belém. E ele diz lá no versículo 7, então chamando secretamente os magos, inquiriu acerca do tempo em que eles haviam visto a estrela, e enviando disse, perguntai diligentemente pelo menino, quando achardes, participai-mo, porque eu também quero adorá-lo. Assim como o mundo adora hoje a Jesus Cristo, Herodes queria adorar a Jesus Cristo. De boca, ele queria realmente era matar o Senhor. Assim como o mundo faz hoje, irmãos. O mundo, a cada adoração que faz do Natal, está matando Jesus Cristo em seus corações. Está cada vez mais se afastando de Jesus Cristo. Por quê? Está adorando conforme os princípios deste mundo e não conforme a palavra de Deus, conforme nós adoramos, reconhecendo que ele veio para ser o meu Salvador. Procurai lá aonde eu quero ir adorar. Estava tramando algo para atingir o Salvador. Jeremias 31, 15, assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. O profeta Jeremias aqui, há 600 anos antes de Cristo, profetizou que haveria dor, sofrimento. É claro que no contexto lá de Jeremias, ele está falando sobre os filhos de Israel levados ao cativeiro, que as mães chorariam pelos seus filhos que seriam mortos, mas também está fazendo referência ao tempo de Jesus Cristo, que haveria choro, porque aquelas crianças morreriam. Mas Jesus Cristo veio para libertar,
veio para trazer salvação, apesar daquela mortandade. A vinda do Salvador trouxe libertação espiritual, trouxe libertação do pecado. O lugar que parecia ser de dor tornou-se em alegria com o nascimento do Salvador. Então Herodes, irmãos, era esse homem, um homem duro. Ele não era um judeu puro, ele era um idumeu, ou seja, ele era da descendência de Esaú. Quem era Esaú? Filho de Isaac, filho de Isaac, gêmeo com Jacó. Então, os dois nasceram do mesmo pai, mas foi escolhido Jacó para ser a descendência de Jesus Cristo. Então já havia uma briga entre o carnal e o espiritual. Por quê? Porque Jesus Cristo procedeu de Jacó. E aqui está o carnal contra o espiritual. Herodes contra a promessa do Salvador. Está querendo aniquilar. Por quê? Porque sempre foi assim. O homem foi contrário aos planos de Deus. Por isso que Deus trouxe Jesus Cristo de uma forma milagrosa, de uma forma maravilhosa, para que ele pudesse mostrar o seu poder e o homem pudesse crer numa salvação que vem de Deus e não vem do homem. Por quê? Porque o homem, com as suas obras, com a sua forma de querer agir diante de Deus, quer se justificar, mas só em Jesus Cristo. Então, Herodes foi esse homem, um homem que perseguiu a Jesus Cristo desde o seu nascimento. Gênesis 35:11, disse-lhe mais Deus: eu sou o teu Deus todo-poderoso, frutifica-te, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. Então, a promessa de que Jesus Cristo viria da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aqui está o cumprimento. E com certeza Herodes tinha informação sobre isso e ele queria aniquilar a Jesus Cristo. Então, Herodes manteve-se no poder graças à sua violência, graças à sua autoridade de querer impor da forma como ele desejava. E quando ele morreu, ele deixou um testamento. O seu reino foi dividido entre 3 de seus filhos. E nós vamos ver que esses filhos continuaram impactando sobre a vida de Jesus Cristo, de forma a querer contrariar a vontade de Deus de que Jesus Cristo fosse o Salvador. Então, quando Herodes morreu, a sua descendência foi passada primeiro para Herodes Arquelau, o tetrarca, rei sobre a Judéia e Samaria. Ele reinou de 4 a.C. a 6 depois de Cristo. Ele foi deposto por César Augusto. Diz lá aqui no nosso texto em Mateus 2:22. E ouvindo que Arquelau, esse filho de Herodes o Grande, que estava reinando, e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, porque Herodes já havia morrido em lugar de seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. Então aqui José foi avisado pelo anjo de que Herodes o Grande não era mais rei sobre Jerusalém. E aqui nós vemos, irmãos, versículo 13, e tendo ele se retirado, eis que um anjo apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Ele estava lá no Egito por causa de Herodes o Grande, que mesmo depois de Jesus estar crescendo, ele continuava a perseguir para matar Jesus. Mas agora Herodes Grande era morto e o seu filho Arquelau reinava. Então Jesus, com Maria e José, pôde retornar com segurança, porque foi avisado pelo anjo. Então Deus protegendo o seu plano para a vida do homem. Versículo 19, morto, porém, Herodes, eis que um anjo apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos aqueles que procuravam a morte do menino. Então ele levantou-se e tomou o menino e sua mãe e foi para Israel. Então, depois da morte de Herodes o Grande, o Senhor Jesus pôde retornar com José e Maria para a sua terra. O menino foi levado protegido, e quem reinava era um rei que não estava mais perseguindo naquele momento
a vida de Jesus. Depois também reinou Antipas, Herodes Antipas, o tetrarca. E esse, irmãos, nós vamos ver que impactou também fortemente sobre a vida de Jesus Cristo. Ele reinou de 4 antes de Cristo, simultaneamente com outro irmão, a 39 depois de Cristo, ou seja, depois até da morte do Senhor Jesus Cristo. Lucas 3:1. Lucas 3:1. E no ano 15 de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, o outro irmão, tetrarca da Itureia e da província de Lisandras, tetrarca de Abilene. Então, eles estavam reinando depois da morte de seu pai. Então, Antipas, esse Herodes Antipas, é aquele mesmo que quando João Batista o repreendia, porque ele se casara com a mulher de Filipe, o irmão de Antipas, ele repreendia que aquilo não era correto, ele mandou prender a João Batista. Diz Mateus 14, de 1 a 4, naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados, este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido a João e tinha manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera, não te é lícito tê-la. Lucas 9:9 também diz, a João mandei degolar, quem é este que ouço falar tais coisas? Então, a fama de Jesus Cristo no tempo de Herodes Antipas também se manifestou. E ele ficou perturbado também com tudo que ele ouvia de Jesus Cristo. Lucas 3, 19 e 20. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, a todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou esta, de prender e encarcerar João Batista. Então, quem era João Batista? O precursor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava fazendo a obra do Senhor, pregando o arrependimento de pecados até que Jesus Cristo iniciasse o seu ministério, e ele foi perseguido por Herodes Antipas. Ele foi preso, foi colocado no cárcere, por quê? Porque ele sabia, Herodes sabia, que João era um homem justo, que João pregava conforme a palavra de Deus, que João era um servo fiel de Deus, mas que estava repreendendo a Antipas porque ele tomara a mulher de Filipe. E isso, conforme a lei, era pecado, era contrário à lei. E o que aconteceu? Num belo dia, a filha de Herodias dançou, isso está escrito lá em Marcos 6, 21 a 29, dançou perante o rei Herodes, e o rei Herodes Antipas se engraçou e prometeu o que ela quisesse, até metade do reino. E ela, aconselhada por sua mãe, disse, eu quero num prato a cabeça de João Batista. E ele, pelo juramento, entregou para a menina. Então, a perseguição desse homem também para os propósitos de Deus. Matou a João Batista. Por quê? Porque quando recebeu a exortação da palavra de Deus, ao invés de se arrepender, não, preferiu andar conforme o curso desse mundo. Diferente de nossos dias, não, irmãos. As pessoas ouvem que precisam de Jesus Cristo, ouvem a mensagem do Natal, ouvem a mensagem, mas continuam no seu pecado, perseguindo muitas vezes aqueles que pregam a verdade para essas pessoas. Talvez não matando fisicamente, mas matando no relacionamento para que as pessoas não se aproximem mais delas, para que pregue o verdadeiro evangelho e que elas venham se arrepender. Usados pelo inimigo para os propósitos de afastar de Deus. É o que aconteceu com Herodes Antipas. Mateus 3:3, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz a voz do que clama no deserto. Esse era João Batista, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Então, João Batista foi o precursor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo, tendo por parte de Herodes o conhecimento dos milagres que fazia, e ele achando que era João Batista que havia ressuscitado dentre os mortos, conforme nós lemos, ele é repreendido por Jesus. Lucas 13,
31 e 32. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo, para quem? Para Jesus: sai e retira-se daqui, porque Herodes quer te matar. Assim como o pai queria, agora Herodes Antipas quer te matar. E ele lhes respondeu: ide, dizei àquela raposa: eis que eu expulso os demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e ao terceiro dia sou consumado. Então Herodes tinha o mesmo sentimento de maldade do pai. Ele era o segundo filho, e ele era o mais parecido com o pai, ao ponto de querer matar Jesus Cristo. Continuou a carreira do pai perseguindo o evangelho, perseguindo o Salvador. Um coração, um caráter de brutalidade, um caráter de maldade, de crueldade, mas ele era fraco. Por quê? Porque quando ele deu ouvidos à filha de Herodias, ele mostrou a sua fraqueza. E ele perdeu o reino também por causa disso, por causa da fraqueza que ele demonstrava. Duplicidade de caráter, irmãos, nós não podemos ter isso. E muitas pessoas, quando celebram o Natal com aquele sentimento de paz, eu recebi várias mensagens que quem olha aquelas mensagens acham que as pessoas são convertidas, porque há muito sentimento naquelas mensagens, mas não passa de sentimento, não há salvação. Por quê? Porque as pessoas têm a mesma brutalidade de Antipas, de Herodes o Grande em seu coração e querem pregar a falsa doutrina. Vai lá, encontra ele e diz aonde ele está que eu quero adorá-lo. Mentira! Mas querem confortar. Por quê? Porque assim elas estão se justificando diante de Deus com as suas boas obras, com as suas palavras lisonjeiras, mas que não passam de palavras vazias. Assim era Herodes Antipa, uma pessoa devassa, sem pudor, contrária aos bons costumes, além da miséria familiar que ele tinha, também como teve seu pai. Ele foi mal sucedido nas suas investidas políticas, bélicas. Por quê? Porque ele tinha ódio no seu coração ao ponto de perseguir o Salvador, como seu pai o fez. Porém, Jesus Cristo não excluiu Herodes do seu plano de salvação. Vai e diz àquela raposa que vai passar 3 dias e vai ser consumado tudo, ou seja, eu vou morrer pelos pecados dele também. Vai e diz para ele, para que ele possa vir ao arrependimento. Jesus Cristo deu oportunidade também para Herodes Antipas se arrepender de seu pecado, porque ele queria conhecer Jesus Cristo. Nós vamos ver mais adiante que ele conheceu pessoalmente Jesus Cristo. Vai e diz àquela raposa que eu vou consumar. Projetou anular o propósito de Deus, mas Deus nunca tirou Antipas do plano de salvação. Assim como é hoje, o homem por mais malfeitor, o homem por mais pior que seja seu comportamento, Deus não tira ele do seu plano de salvação. Por mais que ele rejeite Jesus Cristo, Deus não tira. Porque ele veio para isso, Jesus Cristo veio, habitou entre nós, se fez carne para salvar todo aquele que nele crê. Todo que é pecador. Ele não veio salvar o justo, ele veio salvar o pecador, assim como era esse Antipas, como foi Herodes o Grande. O desejo do Senhor era transformar uma raposa com suas astúcias e concupiscências em uma nova criatura. Assim como Deus deseja transformar o teu coração, se tu me acompanha pela internet e não tem Jesus Cristo como Salvador, e comemora o Natal de forma vazia, sem significado para a tua vida. Tu é malfeitor, porque diante de Deus, quem rejeita Jesus Cristo faz o mal. Então precisa crer de coração. Antipas também, então, nós vamos ver, foi aquele que durante o julgamento de Jesus Cristo em Jerusalém, ele teve a oportunidade de livrar a Jesus Cristo, mas ele não livrou. Sabemos que foi o plano de Deus, mas ele teve a oportunidade de livrar a Jesus Cristo e teve a oportunidade de aceitá-lo como Salvador, mas ele não desejou. Lucas capítulo 23, Lucas 23, de 6 a 12, Lucas 23, de 6 a 12, o mesmo Antipas. Lucas 23, de 6 a 12, diz: então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, aquele homem é Jesus, remeteu a Herodes
que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se. Aqui ele não está perturbado, ele alegrou-se, porque havia muito que desejava vê-lo e ter ouvido dele muitas coisas. E esperava que, quando o veria, poderia ver algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Jesus se calou diante de Herodes. Estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o e escarneceu dele, vestiu com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E o mesmo dia Pilatos e Herodes se fizeram amigos, porque estavam em inimizade, pois dantes andavam em inimizade. Então Jesus Cristo esteve, ou melhor, Herodes esteve diante de Jesus Cristo. Ele poderia ter se arrependido. Ele desejava conhecer o Salvador, não na manjedoura, mas o Salvador. E ele teve a oportunidade e ele não aceitou. Então, um homem amante aos prazeres deste mundo, a sua pompa, mais do que as coisas de Deus. Conheceu o Filho de Deus pessoalmente e não aceitou ele como o Salvador. Escarneceu, vestiu, humilhou o Salvador e despachou para outro tomar a decisão a respeito do que fazer. Mandou para Pilatos, que depois lavou as suas mãos também. Desprezou o Salvador, a raposa desprezou. Por isso que Jesus Cristo chamou de raposa. Porque com aquela ação, com certeza, ele queria ter alguma vantagem sobre aquilo que ele estava fazendo sobre Jesus Cristo. Herodes conheceu pessoalmente, mas não aceitou o Salvador. Viu, alegrou-se, mas foi só da boca para fora, não foi de coração. Aquele que se alegra verdadeiramente quando a palavra é pregada, aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida a partir daquele momento. Foi para isso que Cristo veio a esse mundo. Não despreze, não escarneça, não deboche do verdadeiro sentido do Natal, se tu ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador. Porque foi para isso que Jesus Cristo veio. Ficou preso aos seus pensamentos, enganado. Herodes, pela sua pompa, ele tinha um conceito de vida superior a tudo aquilo que estava acontecendo. Deus elegeu então Herodes, irmãos, para realizar o seu propósito em relação a Jesus Cristo, mas proporcionou oportunidade de arrependimento. Porque Deus tem prazer quando o pecador se arrepende do seu pecado. Ele não vira as costas. Mas quem virou as costas foi Herodes. Será que é diferente hoje? Estamos pregando a palavra de Deus. As pessoas talvez estejam alegres em ouvir. Talvez estejam com o coração enternecido. Mas será que vão aceitar a salvação em Cristo Jesus? A decisão é pessoal. Nós não podemos forçar. O que nós precisamos é, como fez Jesus Cristo, proclamar o Evangelho. Dar oportunidade às raposas para se arrependerem. Primeiro João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo jaz no maligno. E nós, irmãos, com a palavra da pregação, precisamos resgatar essas pessoas. Então, mostre com a tua vida o verdadeiro significado do Natal, para que Cristo possa ser manifesto. Não dê amém para aquilo que é jogado sobre ti, muitas vezes no WhatsApp, na rede social. Não dê um joinha, não dê um clique para isso. Mostre, conforme a palavra de Deus, a necessidade dessa pessoa. Se ela é uma pessoa salva, amém. Dê o clique, dê o amém para ela. Mas não pactue, porque quando tu pactua, tu está fazendo como fez Herodes, escarnecendo da pregação da palavra do Senhor. E depois Filipe foi o outro Herodes, mas ele foi tão insignificante que até perdeu a mulher para o próprio Antipas, né? Mas nós já falamos sobre isso. Ele foi tetrarca da Gaulanitide, Bataneia, Tracodite e Aranitide, distritos da Itureia. Então ele reinou, mas foi muito insignificante. Então, irmãos, esses foram Herodes.
Herodes o Grande, Cristo mostrou para ele que qualquer ameaça que ele pudesse fazer para tentar exterminar Jesus Cristo não foi possível. Tanto que o reinado dele foi muito curto. Não deu 8 anos. Deus tirou ele de circulação para que o plano de Deus pudesse ser cumprido de forma plena. E depois nós temos Herodes Antipas, esse outro que nós lemos aqui em Lucas, que teve a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como Salvador e até libertar Jesus Cristo, mas era o plano de Deus, foi assim que ele agiu. Mas ambos ficaram contrários à palavra do Senhor, ficaram transtornados com tudo aquilo que estava acontecendo, incomodados com a presença de Cristo. Como tu estás hoje com a presença de Cristo? Está incomodado? Se tu está incomodado, reflita no teu coração sobre aquilo que estamos falando, para que tu possa ter esse coração transformado. Porque a presença de Jesus Cristo, nós vamos ver agora, em seguida, ela precisa alegrar o teu coração. Ela não pode transtornar, ela não pode te perturbar, ela tem que alegrar o teu coração. Então, se tu reconhecer Jesus Cristo, talvez tu vai ter que perder os privilégios que tu tenha. Talvez Herodes, tanto o Grande como Antipas, não reconheceram, porque teriam que perder o seu privilégio diante de Roma, teriam que perder a sua pompa, teriam que perder a riqueza, os seus prazeres. Por isso que eles se alarmaram. Mas nós vamos ver que aquele que reconhece a Jesus Cristo alegra-se. Versículo 10, voltando lá para o nosso texto de Mateus 2, Herodes perturbou-se, alarmou-se, mas nós vemos no versículo 10, vendo eles a estrela, quem? Os magos? Regozijaram-se, alegraram-se os magos quando viram. Versículo 7, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando a Belém disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve no lugar aonde estava o menino. E vendo eles a estrela, se alegraram, regozijaram-se. Então, irmãos, esses magos, nós não sabemos quantos são, mas eles se alegraram. Depois de falar com Herodes, eles foram lá ver o Senhor Jesus. Eles se alegraram. Talvez sejam 3 magos. Por quê? Porque diz ali que 3 ofereceram seus presentes. Pode ser que sejam mais, mas não importa. Importa que o coração deles, em ver a Jesus Cristo, alegrou a vida deles. Porque aceitaram aquela salvação que vinha de Deus. Versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas como ouro, incenso e mirra. Ofereceram um presente. Não eram judeus, eram gentios. E foram adorar ao Salvador. Procuraram a Jesus diligentemente, seguindo a estrela para saudar. Eis vindo o Salvador, eis vindo o Rei dos judeus. Diferentemente de Herodes, que quis destruir o Salvador. Interessante, irmãos, que olhando lá para o versículo 5 versículo 4 primeiro, e congregados todos, quem? Os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram onde havia de nascer Cristo. Quem eram os príncipes, os sacerdotes? Aqueles que conheciam a lei. Eles conheciam profundamente a lei e sabiam que o Cristo, o Messias, viria. E olha o que aconteceu. Versículos 5 e 6. E eis que eles disseram, em Belém da Judéia, o Salvador há de nascer. Porque assim está escrito, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Eles sabiam, e por que eles não foram adorar ao Salvador nascido? Porque foram os gentios, os magos gentios foram adorar e não os sacerdotes.
Os magos foram guiados pela estrela. Por quê? Porque eles viram realmente que era o Salvador. Aqueles ali, eles rejeitaram, porque eles viviam para dar satisfação aos homens e não satisfação a Deus. Viviam conforme a lei aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Por isso que eles não aceitaram o Salvador. Eles conheciam profundamente, mas rejeitaram o Salvador. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus e continuam rejeitando. Não se alegram com o Salvador. Versículos 5 e 6. Foi o cumprimento da profecia, o nascimento do Salvador no local definido por Deus mais de 700, 600 anos atrás, lá pelo profeta Isaías. Versículo 11 diz que eles adoraram a Cristo. Por quê? Porque Cristo era mais do que o rei, era o Salvador, não era como um rei Herodes. Eles nunca adoraram o rei Herodes, mas adoraram a Cristo. Por quê? Porque sabiam que era o Salvador. Apocalipse 19, 9 e 10. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para lhe adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou o teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então os magos se prostraram não diante de Herodes, diante do Salvador. Assim como João aqui, quando recebe essa visão que fortemente impactou a vida dele, e ele se prostrou diante do anjo, mas o anjo disse, não, não adora a mim, eu sou teu conservo, adora a Deus, adora o Salvador, verdadeiramente. E o mundo o que faz, irmãos? Não reconhece que o Salvador veio ali naquela manjedoura, mas o mundo se prostra diante das suas imagens, o mundo se prostra diante dos seus empregos, diante do seu status, diante da sua fama, diante de tudo aquilo que afasta de Deus, mas não se prostra diante do Salvador. Não vê que Deus enviou o seu Filho para trazer vida, salvação. Versículo 8, enviando a Belém, Herodes disse, quando achardes, dize-me para mim, que eu vou lá e vou adorar. Mentiu para dizer que adorava. O que ele fez? Versículo 16, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo ao invés de adorar. O mundo lisonjeia o Salvador com sua língua, com seu pensamento, mas mata no seu coração dia a dia, quando ouve a pregação e rejeita como Salvador. Diz no versículo 11, a parte final, que eles deram suas ofertas. Os magos, irmãos, deram ofertas não para amigos. Para quem eles deram oferta? Para o Salvador. Por que dar presente no Natal de amigo secreto? Presente para o filho, presente para o pai, presente para o vizinho, presente para quem for. Por que dar presente? Natal não é dar presente, irmãos. Os magos estão mostrando aqui que eles deram um presente para o Salvador. Eles não deram presente para Herodes, não deram presente para os pastores, não deram presente para Maria e para José, deram para o Salvador. Eles honraram a Cristo conforme o costume oriental. Deram suas dádivas. Olha lá em 1 Reis 10, 1 e 2. Quando a rainha de Sabá veio visitar a Salomão, o que ela fez? E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiaria, muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Então a rainha de Sabá adorou um rei, assim como os magos foram adorar o rei Salvador, porque era assim o costume no Oriente. Não deram presente para ninguém que não fosse o Salvador.
era digno de receber presente um rei. Então, quando eles levaram os seus presentes, as suas dádivas, ouro, incenso e mirra, foi para mostrar que realmente aquilo era rei, só que era um rei superior a todos os reis, porque era o Salvador. Chegaram perante o rei dos judeus. Lucas capítulo 2, de 1 a 20, narra o nascimento de Jesus Cristo, como é representado ali naquele presépio. Narra como Jesus Cristo nasceu lá em Belém, em uma manjedoura. Por quê? Porque não havia espaço, não havia lugar para hospedar o Salvador. Não havia lugar no hotel, na hotelaria, não havia. E Cristo teve que nascer num estábulo. Por quê? Porque não tinha espaço nos locais de boa acomodação. Nasceu de forma humilde numa manjedoura, durante o censo determinado por Herodes o Grande. E ali é narrado que pastores foram lá quando Jesus Cristo estava na manjedoura e se apresentaram, e os anjos deram glória a Deus nas alturas. Por quê? Porque o Salvador havia nascido. Lucas 2, eu quero ler rapidamente, não quero tomar muito tempo dos irmãos, mas quero fazer um paralelo aqui, porque há uma confusão, irmãos, nessa situação de presépio. Há uma confusão muito grande que o mundo faz para enganar corações. Lucas 2, vamos ler ali dos versos de 8 a 20, depois ali do nascimento de Jesus Cristo na manjedoura, e ali diz: os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado na manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. É o que está representado ali. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe disseram. Mas Maria aguardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes havia sido dito. Comparando esse texto aqui, irmãos, voltando lá para Mateus 2, fazendo uma comparação, existe uma divergência naquilo que é representado nesses presépios em relação à verdade bíblica sobre o momento aqui dos magos diante do Salvador. Versículo 11. E entrando aonde? Na casa aonde estava José, Maria e Jesus. Eles não entraram numa manjedoura. Eles não chegaram para oferecer ouro, incenso, mirra numa manjedoura como é representada no presépio. Lá na manjedoura foram os pastores que foram visitar o Senhor Jesus. Ah, mas o mundo representa dessa forma. O mundo que se dane, fique do lado da palavra de Deus. Agora, tu precisa ter argumento para mostrar que o mundo está distorcendo as verdades bíblicas. Ah, mas isto afeta a minha fé em Jesus Cristo? Não, talvez não. Mas nos momentos sutis é que o mundo procura interferir nos propósitos de Deus para a vida do pecador. E nós precisamos ter esse discernimento, irmãos. Assim como uma vez eu já preguei sobre São João, sobre a adoração a um inimigo que é o São João. Não é o nosso assunto, mas nós temos que ter cuidado nesses aspectos. Precisamos conhecer a palavra de Deus para mostrar. Eles entraram na casa, acharam o menino
e se prostraram e adoraram, abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram. Então foram os magos que levaram presentes depois do nascimento de Jesus Cristo. Quando? Não sei. Porque naquela época eles se deslocavam de mula, de camelo, e lembra que eles chegaram diante de Herodes e depois Herodes mandou eles. E quem já havia nascido? Jesus Cristo há mais tempo. Então pode ser uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa o tempo. Mas não é a mesma narrativa aqui, irmãos. Os magos foram oferecer presentes para o Salvador. E nós vamos ver o porquê que eles foram oferecer o presente. Qual o significado desse presente? Versículo 16. Os magos chegaram semanas ou meses depois da mortandade daquelas crianças. Jesus Cristo foi preservado. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela tinham visto no oriente e ia adiante deles, e se deteve no lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Então eles chegaram aonde estava o menino e se alegraram. Então nunca é mencionado que Cristo estava numa manjedoura, ele estava numa casa. Ele já estava numa moradia depois da morte de todas aquelas crianças. Versículos 21 a 30 lá, volta lá para Mateus. Mateus 2, 21 a 30. Mateus 2, 21 a 30. Perdão, Lucas 2, 21 a 30. Lucas 2, 21 a 30. Mateus nós estávamos. E quando os 8 dias foram cumpridos para se circuncidar o menino, nós vamos ver o porquê que foi oferecido dádivas. Foi dado o nome de Jesus pelo anjo que lhe fora antecipadamente dito. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentarem diante do Senhor. Segundo está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo disposto na lei, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo o Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para que procedesse segundo a lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus, e dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Então, eles cumpriram a lei. Maria, José ofereceram a Jesus Cristo diante de Deus e circuncidaram o prepúcio do Salvador, porque para cumprimento da lei. E o que eles ofereceram, irmãos? Ofereceram aquilo que poderia alcançar a sua mão: 2 rolas e 2 pombinhos. Então, quando se oferece 2 rolas e 2 pombinhos, conforme a lei, é porque eram paupérrimos. Maria e José e o nascido Jesus Cristo viviam de forma paupérrima. Porque, olha comigo lá para Levítico 12, 6 e 8. O que dizia a lei quando tu fosse oferecer o macho diante de Deus ao 8º dia para circuncisão, e a mulher, quando ela tinha que se purificar da sua impureza por ter gerado um filho, não que o filho fosse impuro, mas era conforme a lei, o que tinha que se oferecer? Levíticos 12, 6 e 8. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por um filho trará um cordeiro. Trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação pelo pecado diante da porta da congregação, aos sacerdotes, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela a propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue, e esta é a lei daquele que der a luz. Mas se a sua mão não alcançar por um cordeiro, tomará 2 rolas e 2 pombinhos,
um para holocausto e outro para expiação. Assim o sacerdote fará por ela expiação. Então, imaginem como era um pobre Maria e José. Por isso que os magos ofereceram ouro, incenso e mirra, o suficiente para que eles pudessem se manter até que Jesus chegasse numa idade que pudesse trabalhar e pudesse ajudar no sustento. Então a situação financeira era muito dura, irmãos. Por isso que esses magos ofereceram um presente. Não é presente para agradar. Eu tenho visto muitas campanhas de solidariedade. Eu digo, se a pessoa é salva, é o maior exemplo de testemunho de Jesus Cristo, uma campanha de solidariedade. Mas nós sabemos que muitas dessas campanhas não passam só de solidariedade. As pessoas não são salvas. Por quê? Porque elas acham que com suas obras elas vão adquirir o perdão de Deus ou a salvação de Deus. Mas estão levando cada vez mais para longe de Deus. E esses magos aqui fizeram a vontade de Deus, levaram para que o Salvador pudesse ter o sustento em razão da sua condição precária de vida que vivia Maria e José. Então, nós temos que ter o conhecimento de por que as coisas acontecem, irmãos. Tudo, Deus tem um plano. E ainda há um sentido nessas ofertas. Tem um significado espiritual, um significado especial. O ouro simboliza a divindade, a realeza, a justiça divina, a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O ouro simboliza isso. Jesus Cristo, sendo rei, ele recebeu isso também, além de ajudar no sustento. Lembre que o tabernáculo, tu olhando por fora, ele era uma cortina de peles de texugos, mas dentro ele era composto de muito ouro, e ele era coberto de ouro, Êxodo 25, 10 a 15, e cobrirás de ouro por dentro e por fora, o cobrirás, está falando da arca, farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e porás 4 cantos, nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 de outro lado, e as varas de madeiras de cetim cobrirás de ouro. Então o ouro era para simbolizar a realeza do Salvador, simbolizar, assim como Deus mostrou lá para o povo de Israel. Incenso simboliza a pureza, eles ofereceram ouro e incenso, a pureza do sacerdócio de Jesus Cristo, a consagração de Jesus Cristo a Deus, a divindade, a humanidade de Jesus Cristo. Viveu nesse mundo sem pecado. Salmo 141, 1 e 2. Senhor, a ti clamo, escuta, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, como um aroma suave, era o aroma do incenso, e seja o levantar das minhas mãos como um sacrifício à tarde. Hebreus 7, 24 e 25. Mas este quem? Jesus Cristo, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Para quê? Para interceder pelas nossas orações. Então as nossas orações chegam na presença de Deus como aroma suave na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele está lá à destra de Deus intercedendo. Então, é o significado do incenso que foi colocado, apontando para aquilo que Jesus Cristo, vivendo humanamente, mas sem pecado, para nos justificar, para que as nossas petições na pessoa dele pudessem ser apresentadas de forma irrepreensível, de forma irreparável diante do Deus Todo-Poderoso. E por último, irmãos, mirra, apontando para o sofrimento e morte de Jesus Cristo. Sofrimento, as amarguras que Cristo iria passar. Todo aquele escarnecimento lá que Herodes fez, vestindo com aquela grinalda e colocando púrpura sobre Jesus Cristo, todos aqueles escarnecimentos está mostrando através da mirra. Sofrimento, especiarias e aloés.
José de Arimateia preparou para o sepultamento de Jesus Cristo. Depois da morte, ele tomou o corpo de Jesus Cristo e levou para o sepulcro e colocou especiarias. João 19, 38 a 40. Depois, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos o permitiu. Então foi e tirou o corpo, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, e levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo e envolveram em lençóis com especiarias. Eles ungiram o corpo de Jesus Cristo para o sepulcro, para o sepultamento. Então, ofereceram presentes ao Senhor. Por quê? Porque era o rei, porque era o Salvador. Os magos alegraram-se ao ponto de oferecer. Com a mensagem sendo pregada, como está teu coração? Tu te alegra? Tu já ofereceu um presente ao Senhor? Qual o presente que tu tem oferecido? O presente que Jesus Cristo quer é o teu coração, se tu não crê nele como Salvador. Porque nada mais vai ter significado se tu oferecer. Nós pregamos a palavra para salvação. Por isso que foi para morrer que nasceu Cristo. Senão o evangelho não tem significado. O evangelho vai ficar só naquela manjedoura. A presença de Jesus em nosso meio é superior a essa manjedoura. E nós precisamos nos alegrar. Se tu não tens Jesus Cristo como Salvador, tu precisa tomar um passo de fé. As pessoas vivem nesse mundo pecaminoso preocupadas em trocar presentes, em agradar os outros, porque se eu não der um presente para o fulano, fulano vai ficar brabo comigo. Está mais preocupada com isso do que o significado verdadeiro do Natal. Muitas vezes a pessoa se endivida de uma forma que não consegue nem pagar, mas ela está fazendo algo para alegrar o outro, não para agradar a Deus, enganando-se a si mesmo. Não há um cunho espiritual, irmãos, naquilo que o mundo faz no dia do Natal. Nós sabemos disso e nós devemos alertar as pessoas. Hoje é um dia posterior ao Natal. Eu acho que a mensagem ela é própria para o momento. Por quê? Porque as pessoas ainda hoje estão com um espírito de Natal na sua vida. Estão com o coração sensibilizado para receber a exortação do arrependimento. Agora, cabe a nós levarmos com a nossa palavra, as nossas atitudes, essa necessidade que eles têm de crer de coração, não só de lábios, num Jesus que veio para morrer pelos nossos pecados. O que importa, claro, Paulo mesmo diz, desde que Jesus seja proclamado, seja por verdade ou por fingimento, de qualquer maneira, seja anunciado Jesus Cristo. Não estou criticando que não deva ser anunciado, mas nós temos a responsabilidade de mostrar como Paulo mostrava. É fingimento, é duro, mas nós precisamos mostrar. Com carinho, com amor, para que a pessoa possa entender o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, 2 apelos. Um para aquele que não crê em Jesus Cristo como Salvador. Creia na palavra de Deus, não creia no que o mundo apresenta. Gramado apresenta coisas maravilhosas sobre o Natal, mas são tudo coisas vazias. Ah, mas está Jesus lá na manjedoura. Ah, mas está lá o Papai Noel. A palavra de Deus não fala disso. Creia na palavra de Deus. Faça aquilo que realmente é necessário. Crer em Jesus Cristo como Salvador, que Ele veio, nasceu para morrer pelos teus pecados, pelos meus pecados. Não creia em tradições, porque veio de pai para filho. Não creia em religião. Não creia em fábulas. Creia no Deus Salvador. Adore só a Ele, como fizeram os magos. Prostre-se diante dele. Deus está pronto a receber o apelo de um pecador que tem um coração arrependido. De uma raposa como era Herodes. Talvez tu sejas essa raposa, mas não fique com um coração tão duro como os 2 Herodes. Creia no propósito de Deus para a tua vida, que é Jesus Cristo vir a esse mundo para ser o teu Salvador, te dar vida, não só nesse mundo, mas vida eterna, para que o dia que tu partas desse mundo, tu possa estar na presença de Deus, não pelos teus méritos,
mas pelo sangue de Jesus Cristo. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Provérbios 23, 26. Não permita que alguém te engane, que falsas doutrinas ou que esse mundo te engane com artimanhas, sentimentos e tradições. E para nós, irmãos salvos em Cristo Jesus, o desafio é que eu já me alegrei porque eu tenho Jesus Cristo como Salvador, mas eu tenho entregue dia a dia o meu coração verdadeiramente para que Cristo seja Rei dia a dia na minha vida? Ou Ele simplesmente reina só quando me é necessário? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele deixou o Espírito para todo aquele que crê, para que possa ser manifesto todos os dias, até a consumação dos séculos, até o dia glorioso, em que nós estaremos nos alegrando eternamente na presença de Deus. Então, que Deus, com a sua palavra, faça obra em cada coração. Um Feliz Natal atrasado para todos aqueles que a gente não cumprimentou pessoalmente, e que Deus possa continuar nos usando para a sua honra e glória. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque tu viesse a esse mundo, não teve lugar para ti nascer, ó Deus, de forma luxuosa, mas o teu plano de vir de forma humilde, nascendo naquela manjedoura e sendo o Rei único digno de adoração, cresceu para que pudesse, ó Deus, se entregar na cruz pelos nossos pecados. Nós te damos graça porque tu venceu o maligno através da cruz, nos dá, pela fé em Cristo, a vida eterna, e que aquele que ainda não crê, não tenha confiança, ó Deus, que a mensagem no dia de hoje possa perturbar esse coração no ponto, ó Deus, de buscar em Ti a salvação, buscar em Ti o verdadeiro significado do Natal, que é a vinda do Senhor para morrer na cruz pelos nossos pecados, Deus. Que a Tua palavra continue sendo pregada, propagada por todo esse mundo, e que Teu Espírito faça a obra em cada coração. E que nós, como salvos, possamos continuar sendo a luz nesse mundo, o sal nessa terra, para que as pessoas possam se alegrar com a presença do Senhor em suas vidas também. Graças te damos por cada um que pôde chegar, aqueles que nos acompanharam pela internet. Abençoe e nos dê uma boa continuidade de dia com a tua proteção e a tua graça. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.